carboidratos e lipídios. Abrindo aí um parênteses, foco, objetivo e muita disciplina no estudo. Claro que aproveitando essas aulas do professor Serginho. Tem um lembretezinho bem rápido. Sempre que for à rua, por necessidade extrema, ao retornar, álcool em gel, pegar esses utensílios como sapatos, sandálias, chinelo, sapatilha, seja lá o que for, e ir direto para a área de serviço, deixa lá esse material para ser lavado depois com calma, porque você não pode perder o foco nos seus estudos. Indo para a nossa aula, carboidratos e lipídios. Os carboidratos, eles são muito conhecidos e são uma delícia, porque está à base dos açúcares. Em prova, você tem que estar com muita atenção, porque dependendo da banca que vai elaborar a prova, nós temos algumas questões que eles colocam, como hidrato de carbono, hidrocarboneto, glicídios e açúcares. Todos esses sinônimos podem fazer com que o fera que esteja desatento esqueça desse pequeno detalhe. Ele é formado quimicamente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Nós temos um açúcar muito conhecido nosso, que é a glicose. Então essa glicose é muito, mas muito importante para a gente. Primeiro, porque ela é a fonte de energia para a gente, para nós seres humanos, para os animais, porque ela vai ser produzida dentro do sistema biosférico, ela vai ser absorvida nos alimentos e, consequentemente, ela vai ter uma participação especial lá na cadeia respiratória, que será uma próxima aula que vamos assistir. Tem como principal importância essa glicose, fornecimento de energia, e os açúcares em geral, ele tem uma função estrutural, que significa que ele participa do metabolismo. Tem alguns detalhes que a gente precisa lembrar. Observe que eu disse que ele é formado por carbono, é formado por oxigênio e é formado por hidrogênio. Só que na glicose e nos outros carboidratos tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que é a hidroxila. Esse OH juntinho será chamado de hidroxila. A classificação, muito cuidado e muita atenção nisso aí. A classificação, os açúcares eles são classificados de acordo com as suas ligações. Vale salientar o seguinte, que o papel orgânico é transformar toda essa cadeia de polissacarídeos, oligosacarídeos, em monossacarídeos, ou seja, em unidades de açúcares. Então, o papel do metabolismo é transformar todas esses compostos grandes moléculas em micromoléculas, em unidades moleculares. Então, é aquela história. Eu não absorvo, por exemplo, a lactose. Eu vou absorver as unidades que formam a lactose. Vamos para cá. Açúcares simples, eles são solúveis. Então, quanto mais açúcar interligado um no outro, menor será a sua solubilidade. Então, a gente tem que estar com muita atenção nisso. Por quê? Um simples elemento, um simples conceito desse, é uma questão de prova. Então, se liga nisso aí. Os açúcares simples, eles são formados de 3 a 7 carbonos. Então, vamos lá. Se são 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses e 7 heptoses. Puxo uma atenção muito especial de vocês para esses dois, pentoses e hexoses, porque são os que mais caem em prova, são os que mais nós estamos falando. Então é por isso que a gente precisa estar com muita atenção. Aqui uma pentose, aqui uma hexose. Observa que as pentoses, ela vai ter uma relação
de formação com o DNA e o RNA. Então a gente tem que ter muita atenção com isso aí. Observe lá naquele outro lado a degalactose. A degalactose ela é formada por 6 carbonos. Se é uns 6 carbonos, já estou dizendo que é uma hexose. Então a gente começa a perceber alguns detalhes, né, que é muito interessante. Observa aqui, pentose. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A hexose, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, cadê o 6º carbono? Então a gente vai perceber que o 6º carbono ele vai estar associado, consequentemente, a essa condição molecular. Os disacarídeos. Como são os disacarídeos? De 2 sacarídeos, sacarose. Então eu tenho 2 monossacarídeos interligados. Observa lá na maltose, um sacarídeo, outro sacarídeo. Depois a gente tem a sacarose, observa, uma pentose e uma hexose. Então observe que esses monossacarídeos, eles são formados por 2 monossacarídeos. Aqui a gente já vê uma diferença, que ele é formado de 2 a 10 monossacarídeos, é o caso dos oligosacarídeos, também chamado de polissacarídeos, vários sacarídeos. A classificação também quanto ao conjunto dos sacarídeos, os polissacarídeos. Chama atenção a você, meu amigo fera, meu aluno das escolas também particulares que estão assistindo essa videoaula. Os polissacarídeos são os que mais caem em prova, porque eles servirão de reserva de energia. Exemplo, o glicogênio. Exemplo, a celulose. Por que é que eles são longas cadeias de carboidrato? Porque eles têm muitas ligações de monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, oligosacarídeos. E quanto maior for essas ligações, maior será a resistência para se quebrar essas cadeias. Observe, por exemplo, a celulose. A celulose, que é encontrada principalmente nas folhas e nos caules dos vegetais, tem como principal função o quê? Sustentação do vegetal. O exoesqueleto dos artrópodes, formado de quitina. E o glicogênio, que é uma molécula bastante encontrada fora e dentro do fígado. Dentro do fígado e encontrado também nos músculos do nosso organismo, do sistema musculoesquelético. Então se liga nisso aí. Dá um pausazinho e tira uma foto e guarda para lembrança isso aqui. Muito importante esse pequeno resuminho. Os carboidratos são substâncias orgânicas. Se são substâncias orgânicas, elas conseguem ser metabolizadas. Quanto à função, ela é estrutural e energética. Energética, eu tenho a glicose, só lembrando. Estrutural, eu tenho, por exemplo, a quitina, encontrado no exoesqueleto. A classificação dos carboidratos. Temos os monossacarídeos, por eles serem unidades de moléculas de carboidrato, eles são solúveis em água. E eles, os disacarídeos também. Os polissacarídeos é que são insolúveis. Por quê? Porque as cadeias são muito longas. Por isso que o organismo precisa quebrar em unidades duplas e depois, consequentemente, em unidades para poder tornar essa substância ser absorvida pelo nosso organismo. Vamos agora para a hora do nosso Enem, a hora do SSA. Observa lá. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração.
Essa substância de reserva se encontra na forma de... Vamos prestar bem atenção. Primeira coisa que ele diz, as fibras musculares estriadas armazenam, se armazena, é fibra muscular, é tecido. Então eu não vou armazenar monossacarídeo, eu não vou armazenar disacarídeo, eu vou armazenar um polissacarídeo. Se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva, mais uma condição para você se ligar. Estrutura muscular, tecido. Eu não reservo monossacarídeo em tecido. É reserva em fibra muscular. Então vamos lá. A letra A diz assim, amido. Amido é um polissacarídeo, certíssimo. Mas o amido, ele é o contrário do glicogênio. Se o glicogênio é reserva lá no animal, o amido é uma reserva no vegetal. Então se liga nisso. Glicose. Glicose, ele é monossacarídeo. Maltose. Maltose é um disacarídeo. Sacarose é o quê? Alguém lembra o que é uma sacarose? A sacarose também é um disacarídeo. Agora chegamos, o glicogênio. O glicogênio é uma substância de reserva encontrada no fígado e encontrada nos músculos. Vamos ver o que é que eu coloco como uma segunda leitura dessa questão. As células do fígado quebram esse glicogênio, convertendo em glicose. Então o que é que ele faz? Ele guarda esse polissacarídeo e começa, na hora que bate aquela fome, a gente começa a fazer com que esse fígado comece a liberar esse glicogênio já em forma de glicose. É uma quebra rápida. É por isso que a gente depois passa aquela fome. Eita, passou a fome. Por que passou a fome? Porque o fígado conseguiu quebrar o glicogênio, convertendo em glicose. Então, quem colocou a letra E, consequentemente, acertou, meu aluno fera. Vamos para uma outra questão. Essa foi do SSA. Muito grande, mas é grande somente na tela, mas a resolução também é muito rápida. Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta. Veja bem, eu vou dar um minutinho para você pausar esse vídeo e tentar relembrar tudo aquilo que a gente viu. Pausa o vídeo e tenta fazer. Perfeito. Vamos lá. Os glicídios são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Está esquecendo de alguma coisa essa alternativa? Está esquecendo de quem? Muito bem, de sacarídeos, perfeito. Então, logo a letra A está desclassificada. É classificado quanto ao tamanho, sim, mas também quanto fala a organização. Monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Não pode esquecer disso. Letra B. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formados pela união de centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos. Vamos ver, ele diz assim, polissacarídeo não tem sabor adocicado. Pega assim um pouquinho do amido e bota um pouquinho na boca. Pega assim na pipoca e coloca na boca e mastiga. Ela não tem sabor adocicado? Pouquinho, mas tem. Então tem que se ligar nisso. Essa letra B, ela peca justamente porque bota essa casca de banana. Não apresenta sabor adocicado. Todo carboidrato, ele vai ter também um saborzinho adocicado. Os disacarídeos são constituídos pela união de 2 monossacarídeos. Até aí tudo bem. E seus representantes mais conhecidos são a celulose. Celulose não é disacarídeo.
Celulose é um polissacarídeo. A actina não é. O glicogênio também não é. Então essa letra C ela falha, porque diz que a celulose, a actina e o glicogênio. Na letra D, os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da estrutura dos ácidos nucleicos. Opa. Tanto o RNA quanto o DNA. Aí a gente precisa pensar o seguinte: os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da estrutura dos ácidos nucleicos. Gente, se liga nisso aí. Os ácidos nucleicos têm uma participação sim, porém a gente precisa se atentar que não é a principal biomolécula. Se liga nisso. Na letra E diz assim: a função do glicogênio para os animais é equivalente à do amido para as plantas. Só é lembrar daquele comentário que eu fiz agora há pouco. Então, a mesma função do glicogênio, que é uma reserva, como polissacarídeo, dos animais, o amido também é para as plantas. Vejam o que eu também coloquei como comentário. O glicogênio é armazenado no fígado e músculos e o amido é armazenado em sementes, tubérculos e raízes. A macaxeira, o inhame, a batata doce contém muito, consequentemente, amido. Resposta à letra E. Quem colocou a letra E, consequentemente, acertou. Parabéns para o meu amigo Fera. Chegamos agora na questão dos lipídios. Ninguém precisa de gordura no corpo. Tá tudo errado. Nós precisamos sim de lipídios, precisamos de gorduras. Mas a gente precisa também saber que tipo de gordura nós precisamos. Porque a gente deve saber o seguinte, que existem gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Daqui a pouco a gente chega nisso aí. Lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água. Essa daí, qualquer jovem, qualquer criança sabe disso. Água e gordura não se misturam. Por quê? Porque ele tem um polo apolar e, consequentemente, era formado de ácidos graxos e álcools. As funções. Guarda bem essa ideia, porque quantas funções, isso cai muito em prova. Então, reserva energética, e ela tem também uma função estrutural, é isolante térmico e proteção contra choques mecânicos. Aqui no desenho a gente observa que o núcleo, né, nesse caso a gordura seria isso aqui, o núcleo aqui. A gordura faz maior parte do citoplasma na célula, encontrado nas células gordurosas, chamadas células adiposas, que também a gente vai ter uma aula sobre isso. A classificação dos lipídios. Guarda bem essas classificações, porque é danado para cair em prova, é danado para cair no Enem, é danado para cair no SSA, porque eles fazem umas misturas, glicerídeos com tal coisas, né? Ceras com tal coisas, então você precisa estar antenado a isso aí. Glicerídeos, encontrados nos óleos e gorduras, principalmente nos alimentos. Vejam que pedaço de carne perfeita para colocar no churrasco, né? Porém, observa a quantidade de gordura que existe aqui. Então, a gordura animal é uma gordura muito saturada, é uma gordura que cada vez que a gente esquenta, cada vez que você promove o calor específico nessas moléculas, elas vão se juntando, produzindo aí agora um peso muito maior molecularmente falando. Já as gorduras insaturadas, né, encontradas principalmente nos óleos, ela tem um peso molecular muito menor. Só que tem um pequeno detalhe. Se você pegar essa gordura, esse óleo insaturado, por exemplo, e você começar a esquentar, você também vai fazer com que as moléculas dos ácidos graxos, os gliceróis, comecem a se juntar, a se agrupar, deixando aquela
molécula muito pesada também. Então temos que ter um certo cuidado. O azeite, por exemplo, ele é muito bom quando ele não sofreu, na verdade, um calor. Você pegar o azeite, colocar na frigideira, esquentá-lo para fazer um camarão a alho e óleo. Você transformou aquele óleo que era insaturado, né, em um óleo agora saturado. Não é bom. As ceras, muito encontrado lá no meio natural, como as ceras produzidas pela produção das abelhas, na verdade, e as ceras do ouvido. A cera do ouvido, gente, ela é muito, muito importante para a proteção do tímpano. Então, é muito importante você tirar o excesso, mas não pode, por hipótese alguma, usar cotonete. Você deve usar o quê? Um lenço ou a toalha e colocar com o dedo e tirar o excesso. Porque essa proteção, ela é perfeita para o nosso tímpano. São os fosfolipídios. Olha, fósforo, lipídios. Então, é uma bimolécula formada de fósforo e formada de lipídios. Por isso que ele tem uma região polar e uma região apolar. Quando nós formos falar, por exemplo, de membrana plasmática, você vai se lembrar disso aí, que a membrana plasmática, a mocinha aqui, ó, ela é formada de uma camada hidrófila e uma camada hidrofóbica. Então não esquece, essa função polar e apolar, rapidamente tem que associar a membrana plasmática. Ela, nesse caso, vai ser a função estrutural. Esteroides, em termos do mundo moderno, todo mundo aí correndo para a academia, para malhar, deixar os músculos bem divididos, bem bonitos, não tão quanto esse corpete aqui. Porém, observa o seguinte, os esteroides, que também é um tipo de lipídio, está associado ao colesterol, aos hormônios sexuais, à formação dos sais biliares e às vitaminas A, D, E e K, também chamadas vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que só podem ser solubilizadas em substâncias à base de álcool. Então, só lembrando, os esteroides, ele está associado ao colesterol. Mas, Serginho, o colesterol é importante para o corpo da gente? Sim. O colesterol, ele vai ser a base de muitas outras atividades metabólicas do corpo da gente. Porém, só você se lembrar, vai existir as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas, elas são muito essenciais. Porém, esse excesso de gorduras saturadas é que vai formar, consequentemente, esse mocinho aqui, o LDL. Observa lá na imagem, lá em cima. Vejam que a estrutura do colesterol LDL, ele é muito maior, porque ele vai conseguir captar muita molécula de gordura saturada. Já o HDL não. O HDL, ele faz o inverso do LDL. O LDL é o lixo, é a gordura lixo que vai ficar pelo meio do caminho. E o HDL é ele que está retirando isso aí. Só para a gente guardar bem essa ideia. O LDL, ele pega essa gordura que vai ficando no meio do caminho, na verdade, tira do fígado e joga nos tecidos, joga nos vasos sanguíneos, provocando uma coisinha chamada aterosclerose. E quando eu pego essa gordura e tiro dos vasos sanguíneos, dos tecidos, e coloco de volta para o fígado, esse é o papel do bom colesterol, HDL. Então não esquece, HDL, bom colesterol, tira o lixo, traz de volta para o fígado, para que esse fígado comece a lançar esse material para o intestino e, consequentemente, saia em forma de excretos.
Já o LDL faz o contrário, né? Tira a gordura do fígado e joga nos tecidos, nos vasos sanguíneos, provocando tantas outras doenças metabólicas que a gente conhece. Importante você guardar isso aí. Mais da metade do colesterol presente no nosso organismo é proveniente de síntese do fígado e no intestino. Ou seja, o fígado e o intestino têm um relevante papel no metabolismo. Ele vai produzir colesterol, que é altamente essencial para a formação de outras biomoléculas essenciais no metabolismo orgânico. O papel do HDL é remover o excesso de colesterol dos tecidos. E o papel do LDL é, consequentemente, fazer o contrário, é sujar o nosso organismo. Dá um pausazinho nesse teu vídeo agora e guarda bem esse organograma. Para a gente no dia da prova, né? Antes do dia da prova, tá se ligando, olhando esse resuminho. Observe, os lipídios, diferente dos monossacarídeos, eles são insolúveis em água, mesmo as unidades de lipídios. Então, são insolúveis em águas e são substâncias orgânicas. Mais uma vez, são substâncias orgânicas. Nesse caso, elas são metabolizadas. Os lipídios, quanto à classificação, formam os glicerídeos, fosfolipídios, ceras e esteroides. Cada vez que você for falando desse mocinho, aí você vai no seu papelzinho colocando aqui de lado, aqui embaixo, coloca aqui embaixo. Glicerídeos, isso. Ceras, isso. Fosfolipídios, isto e serve para isto. Os esteroides, isto e isto. As funções, tanto estrutural como energética, isolante e proteção. Se liga, meu fera, porque isso cai muito nas provas. E, consequentemente, quando eu falo de isolante, ele é um isolante térmico e é um isolante elétrico também. Vamos agora para ver algumas questões. O colesterol, já foi direto no colesterol, ou seja, é uma questão que sempre nós iremos encontrar nas provas. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, na letra A, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. Veja, se ele vai acarretar a arteriosclerose, que nada mais é do que um entupimento, como é que ele vai aumentar a eficiência da passagem do sangue no interior? Então, essa já está descartada. Letra B. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculinos, testosterona e feminino, estrógenos. Boa parte está muito correto, né? Mas vamos ver as outras alternativas. O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal, como, por exemplo, manteigas, margarinas, óleos de soja, milho, etc., uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. Aí está uma bela mistura, não é? A gente vê, por exemplo, o colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal? De jeito nenhum. O colesterol, ele é exclusivo de origem animal. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese. Pelo amor de Deus, nas células vegetais, o excesso de colesterol, não existe colesterol nas células vegetais. Vamos ver o que é que a gente coloca aqui. As células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas celulares dos hormônios esteroides. O estrógeno e a testosterona, né? Ela, respectivamente, são os hormônios sexuais femininos e masculinos dos animais vertebrados e são produzidos a partir do colesterol. Então, quem colocou a letra B, que foi aquela questão que eu disse, está tudo levando a crer que seja ela, então a resposta é realmente a letra B da nossa questão.
Então, para o meu aluno fera temaquiano, deixo aqui uma deixa para vocês. Pegue aquele resumo que estava nos slides anterior e faça suas pequenas anotações. E não esquece, esse material ele é muito importante para você nas suas revisões, porque tanto no SSA como no Enem ele cai e não vai deixar de cair nunca. Então, para você, meu aluno temaquiano, meu aluno do Estado, ok, meu povo!